Na aula de hoje vamos estudar colonização e independência da América Inglesa. Um tema que cai bastante em provas, pois a independência norte-americana influenciou movimentos em diversos países, inclusive no Brasil, como por exemplo a Inconfidência Mineira. Antes de começar a aula, peço para que você se inscreva no canal para continuar recebendo as aulas e para que você também ajude a crescer o canal, ok? Primeira coisa que temos que saber é que a colonização se deu nas áreas das 13 colônias, ok? Que foi as áreas abandonadas pela Espanha. Os colonos, eles utilizam o princípio da utis possideris, né? Que é um princípio do direito, que é basicamente que funciona assim. Ele ocupa ali a terra e se o dono não questiona sobre a ocupação, basicamente é sua, certo? E a primeira coisa que cai muito nas provas é a diferenciação da colônia do sul e da colônia do norte, tá? Por quê? A colônia do sul, né, que foi a fundação da Virgínia, ela é uma colônia de exploração, né? Exploração por plantation. Diferente da colônia do norte, que foi uma colônia de povoamento, tá? A colônia do norte se deu devido à intolerância religiosa na dinastia Stuart da Inglaterra, no governo de Jaime I, tá? E o que aconteceu? Houve uma perseguição aos puritanos, tá? Eles tiveram que sair da Inglaterra devido à intolerância religiosa, pegaram o famoso navio Mayflower, vieram para América do Norte e fundaram a Nova Inglaterra ou Colônia do Norte, né? Que ficou conhecido como colônia de povoamento, tá? Mitsu, quais são as características de uma colônia de povoamento? Ela é voltada principalmente para a subsistência, tá? E essa colônia aqui específica tem a característica do comércio triangular. O que é o comércio triangular? A América do Norte forneceria rum, tá? A África forneceria escravos e a América Central forneceria o melaço. Percebam que forma um triângulo. E esse comércio triangular é importante porque lá na frente vai dar um problema que a Inglaterra vai causar por causa de uma lei que ela vai impor, ok? Então guardem essa informação, galera. Compreendendo isso, nós vamos entender o contexto que está acontecendo. A Inglaterra, qual é a posição da Inglaterra? Ela está meio que numa posição de negligência salutar, ela não está ligando muito para essas colônias por enquanto, só que essa postura da Inglaterra muda na metade do século XVIII, mais ou menos. Por quê? Por causa da Guerra dos 7 Anos. O que foi a Guerra dos 7 Anos? Foi uma guerra entre Inglaterra e França que trouxe a vitória da Inglaterra. Porém, trouxe muitos prejuízos na Inglaterra. Quando traz muitos prejuízos, qual que é a solução que a Inglaterra vê? A gente tem uma colônia ali, vamos ter que explorar ela, ok? Então isso resultou no aumento das restrições mercantilistas das colônias, ok? Agora você pega a sua caneta, seu pincel, seu grifa-texto e anote essas restrições, pois elas caem muito nas provas, tá, galera? Primeira restrição mercantilista que a Inglaterra pôs nas colônias, a lei do açúcar. A lei do açúcar seria taxação de açúcar vinda de outros países que não seria da Inglaterra. Isso causou forte impacto, porque o açúcar é a principal matéria-prima do rum, tá? Que eles utilizam no comércio triangular que eu acabei de falar. Isso deixaram os colonos nada felizes, tá? Começa por aí. Primeiro, a lei do açúcar. Segunda restrição mercantilista, a lei do selo. Lei do selo, qualquer documento impresso circulando nas colônias teriam que ter um selo da Inglaterra, ok? Terceira restrição mercantilista, atus tauschend, aumento dos impostos dos produtos gerais importados pela colônia. Você vê que é uma lei que impacta bastante as colônias, né? E isso desagradou mais ainda os colonos, tá? Quarta restrição mercantilista, essa, sem dúvidas nenhuma, a mais importante e a mais cobrada em provas. Por isso, pessoal, anote com todas as cores. A lei do chá. A lei do chá fala que todo o chá teria que ser comprado das companhias das Índias Orientais, que é da Inglaterra, ok? Isso causa a perda da liberdade dos colonos. Por quê?
naquela época se consumia muito chá, né? O que os colonos fazem? Os colonos pegam e falam, não, mexe com tudo, mas não mexe com o nosso chá, tá? Pode fazer qualquer coisa, mas com o nosso chá não. O que eles fazem? Eles falam, não, agora nós vamos ter que elaborar um plano. Vamos bolar alguma coisa aqui, que isso não tá certo. Então, olha o que os caras fazem. Os caras pegam os colonos, eles se disfarçam de índios, entram nos navios das companhias das Índias Orientais, pegam toda a mercadoria de chá, presta atenção, e jogam tudo no mar. Pessoal, foi cerca de 45 toneladas de chá jogado no mar. E esse episódio ficou conhecido como The Boston Tea Party, ou Festa de Chá de Boston, tá? Isso cai muito em prova, ok, galera? Anotem. E uma curiosidade para vocês, não sei se vocês conhecem aquele jogo Assassin's Creed 3, que se passa nesse contexto, é um jogo muito antigo, tem essa missão no jogo, eu joguei há muito tempo atrás quando era criança, me lembro de ter feito essa missão, de ter pegado a caixa do chá e jogado no mar. Não tinha estudado história ainda nessa época, mas quando eu estudei história eu me lembro desse episódio, eu pesquisei e realmente era isso, The Boston Tea Party, tá? Voltando para a aula, a Inglaterra vai deixar isso... O que a Inglaterra vai fazer? Qual que é a resposta da Inglaterra? A Inglaterra não vai deixar de graça, é óbvio, né? A Inglaterra pega e põe as leis intoleráveis para punir os colonos. O que são as leis intoleráveis? Primeiro, proibição do funcionamento do Porto de Boston até o pagamento de todos os chás, tá? Porto de Boston era importantíssimo para o comércio triangular das colônias, ok? Segunda coisa, proibição da escolha do governador de Massachusetts, tá? E a terceira, a lei do abolecimento. A lei do abolecimento falava que os colonos seriam obrigados a dar casa e comida aos soldados ingleses oficiais, beleza? Aí os colonos pegam, não vamos tolerar isso também, já basta o que eles fizeram com os nossos chás, agora vem esse conjunto de leis. Pô, os ingleses estão de brincadeira, eles pegam, vamos convocar todos os representantes das 13 colônias e vamos elaborar alguma coisa. Então os colonos convocam os representantes e chamam no primeiro congresso da Filadélfia. Eles pegam e falam, Inglaterra, nós queremos participação política, tá? A partir de agora. Aí os ingleses pegam e falam, pô, vocês estão de brincadeira, né? Isso daqui é o pacto colonial, a ordem é de cima para baixo e ponto final, acabou. Inglaterra pega e manda soldados para as colônias e aí começa a Guerra de Independência, tá? Guerra de Independência, colonos liderado por uma figura importantíssima chamada George Washington, tá? Além disso, os colonos tiveram apoio de vários países. Vai lá algum deles. França. Por que a França? França perdeu várias guerras para a Inglaterra. Uma nós já citamos nesse vídeo, a Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 100 Anos, que a gente já estudou também na aula de Baixa Idade Média, por exemplo. Outro país, a Holanda, né, nos atos de navegação proposto por Oliver Cromwell, que a gente estudou na Revolução Inglesa. Outro país, a Espanha, também apoiou os colonos, tá? Todos esses apoios garantiram com que os colonos ganhassem a Guerra de Independência. Com isso, a gente tem a Declaração de Independência, né, em 1776, no segundo Congresso da Filadélfia, ok? Sobre a Declaração de Independência, vocês têm que saber que sofreu forte influência de Thomas Jefferson e do próprio Iluminismo, tá, galera? Isso também pode cair nos vestibulares, tá? Inclusive tem uma aula no canal de Iluminismo, assistam se vocês puderem, tá? Alguns anos depois, então, é elaborado também a Constituição Norte-Americana de 1787, que também vocês devem saber e anotem com todas as cores, que ela também é importantíssima, tá? Primeira coisa da Constituição Norte-Americana de 1787, forma republicana de governo. Segunda coisa, presidencialista, tá? Terceiro, voto censitário. Quarto, federalismo. O que é o federalismo? É garantir a liberdade de cada estado poder formular suas leis, né? Que basicamente vigora até hoje. Quinto tópico, sobre a escravidão. E sobre a escravidão, Mitsu?
Olha só, os caras são malandros, os caras não falam nada sobre a escravidão na Constituição, né? Então os caras deixaram, ó, escravidão não vamos falar nada, deixa abaixo aí. Então não tem sobre nada na escravidão, sobre na Constituição, tá? Basicamente esses são os tópicos mais importantes que podem cair no vestibular ou no Enem, beleza, galera? Sobre agora um contexto geral, sobre a Revolução Norte-Americana, de independência norte-americana, vocês têm que saber que ela foi uma revolução burguesa, tá? E que influenciou diversos movimentos, sendo o principal dele no nosso país a Inconfidência Mineira, tá, pessoal? A aula de hoje é só, se vocês dominarem esses assuntos, essas ideias que eu passei, vocês têm tudo para fazer uma ótima prova. Beleza, pessoal? Se vocês gostarem do vídeo, deixem o joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço, tenham uns ótimos estudos, ok?